Você já se perguntou quem partiu primeiro deste mundo? Adão ou Eva? Essa é uma daquelas perguntas que quase nunca nos fazemos, mas que carrega uma curiosidade fascinante. Afinal, eles foram os primeiros seres humanos criados por Deus, viveram no Éden, presenciaram a perfeição e também o início da queda da humanidade. Mas em meio a toda essa grandeza, alguém teve que partir primeiro, e a resposta pode nos surpreender. Segundo antigas tradições judaicas, Eva foi a primeira a falecer. Conta-se que ela viveu 511 anos ao lado de Adão, enquanto ele alcançou a impressionante idade de 930 anos. Uma diferença significativa que levanta uma questão intrigante. Por que Eva teria vivido menos tempo? A explicação dada por essas tradições vai além da biologia ou da simples passagem do tempo. Ela mergulha profundamente no campo da alma, das emoções e da espiritualidade. Disse que Eva carregava um fardo pesado em seu coração, a culpa. Afinal, foi ela quem primeiro cedeu à tentação da serpente e ofereceu o fruto proibido a Adão. Embora ambos tenham pecado, o peso emocional de Eva foi descrito como maior. Um fardo que consumiu seus dias e, de certa forma, encurtou sua vida. Imagine viver séculos com a lembrança de um único ato que mudou o destino de toda a humanidade. A cada olhar para seus filhos, a cada dor sentida na terra hostil, fora do Éden, Eva poderia se lembrar das palavras da serpente e do momento em que entregou o fruto a Adão. A culpa, quando não é tratada, é como uma sombra que cresce e vai corroendo a esperança. Talvez por isso sua vida tenha sido mais breve do que a de seu companheiro. Adão, por outro lado, mesmo tendo sua parcela de culpa, encontrou uma forma diferente de lidar com as consequências. Deus havia dito que ele teria que trabalhar arduamente, suar o rosto para tirar da terra o sustento, e Adão abraçou essa missão. Ele focou no trabalho, no cuidado da terra e na criação de seus filhos. Essa postura prática de aceitação do castigo e resiliência diante da realidade pode ter contribuído para que ele suportasse mais tempo neste mundo. Essa diferença entre os dois revela algo profundo sobre a própria natureza humana. Eva representa a sensibilidade, a conexão intensa com as emoções, a dor que carrega dentro de si. Já Adão simboliza aquele que, mesmo sofrendo, busca refúgio nas responsabilidades, no trabalho e no propósito. Não que um seja melhor que o outro, mas cada um nos ensina algo valioso sobre como enfrentamos as consequências de nossos erros. A história de Eva mostra como a culpa pode ser um peso esmagador quando não é levado diante de Deus. Ela nos lembra que carregar sozinhos nossas falhas nos adoece, enfraquece e até mesmo pode nos conduzir a um fim mais cedo do que deveria. Quantas pessoas hoje vivem aprisionadas pelo remorso de uma escolha errada? Quantos deixam de viver plenamente porque se punem dia após dia por algo do passado? Já Adão nos ensina a importância da resiliência. Ele não negou seu erro, mas encontrou forças em seguir adiante, em cuidar do que lhe restava, a terra, a família, o futuro da humanidade. Essa postura prática não apagou o pecado, mas lhe deu a capacidade de suportar a vida fora do Éden até o fim de seus dias. É interessante perceber como essa narrativa, mesmo antiga, continua extremamente atual. Porque todos nós, em algum momento, enfrentamos as consequências de decisões erradas. Alguns lidam com elas como Eva, deixando que a culpa os consuma. Outros reagem como Adão, tentando se reconstruir através do trabalho e da perseverança. Mas no fundo, a grande lição é que nenhum dos dois poderia salvar a si mesmo. Ambos precisavam da graça de Deus, assim como nós precisamos hoje. E aqui está o ponto central. Essa tradição judaica pode até não ter registros históricos precisos, mas ela carrega uma verdade espiritual. O ser humano não foi criado para carregar sozinho o peso da culpa. Desde o princípio, Deus já apontava para a necessidade de redenção, para a vinda de Cristo, o segundo Adão, que levaria sobre si as culpas e dores de toda a humanidade.
Se Eva foi a primeira a morrer, podemos enxergar nisso também um alerta. A vida é frágil demais para ser desperdiçada em remorsos. O passado não pode ser mudado, mas pode ser entregue a Deus. E se Adão viveu mais, também é um lembrete de que a vida continua, mesmo em meio às consequências, e que precisamos encontrar propósito em meio ao caos. No final, essa questão sobre quem partiu primeiro não é apenas uma curiosidade histórica. É uma oportunidade de reflexão pessoal. O que você faria se tivesse que carregar o peso de uma decisão que mudou o destino de toda a humanidade? Você se deixaria consumir pela culpa, como Eva, ou buscaria forças para seguir em frente, como Adão? Talvez a melhor resposta seja aprender com ambos. Reconhecer que a culpa existe, mas que não deve nos aprisionar. Buscar forças no trabalho, mas entender que só em Deus existe redenção verdadeira.